Para lutadores profissionais que estão tendo suas lutas de estreia em uma nova empresa, a principal preocupação provavelmente é não passar vergonha no ringue, dar tudo de si e não causar uma lesão a si mesmo ou em seu oponente. E se você conseguir passar por tudo isso, já pode considerar uma grande vitória. Agora, é melhor ainda se você conseguir a vitória e ainda por cima ganhar um cinturão. E eu falo pra vocês que isso não acontece com muita frequência no mundo da luta livre. E é uma maneira infalível de colocar um lutador já no topo de uma empresa e você acaba se tornando um grande assunto do momento entre os fãs de luta livre no mundo inteiro. Então, galera, antes da gente partir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo todo esse conteúdo que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas, e partiu pro vídeo. Gail Kim. Considerando quão inerte a WWE era em relação à divisão feminina de 2003, é até surpreendente o quanto de Star Power a divisão feminina tinha naquela época. E se você olhar para a Battle Royal que aconteceu com 7 mulheres no Raw em 2003, onde a luta consistiu da campeã feminina Jazz, Trish Stratus, Victoria, Ivory, Jacqueline, Lita e Molly Holly. Uma outra adição à luta foi uma nova estrela para quem a WWE exibiu várias vinhetas durante as semanas. Vestida toda de preto e com um par de óculos parecidos com o do Neo de Matrix, Gail Kim faria sua estreia na WWE e sobreviveria até as 2 últimas lutadoras, enquanto estrelas maiores foram eliminadas durante a luta. E no final ela acabou vencendo Victoria para se consagrar a nova WWE Women's Champion, conseguindo o cinturão logo na sua estreia. Ela rivalizaria com grandes estrelas como Molly Holly e Trish Stratus, mas não conseguiu obter a mesma aclamação que receberia na TNA, onde fez história se tornando a primeira campeã das knockouts da empresa e sendo o maior nome feminino da história da TNA. Ted DiBiase Jr. No 15º aniversário do Raw em 2007, a ainda relativamente nova aliança entre Cody Rhodes e Hardcore Holly conquistariam os títulos de Tag Team. Dusty Rhodes estava comentando na época e comemorou junto com seu filho. Após 202 dias, a dupla faria a defesa no pay-per-view Night of Champions de 2008 contra o estreante Ted DiBiase Jr. E DiBiase anunciou antes de tocar o gongo que o seu parceiro tinha lhe mandado uma mensagem. Atrasado, o filho do Million Dollar Man pediu adiamento da luta, e depois que isso foi recusado, ele começou a luta sozinho. Ou assim parecia. E em uma reviravolta, Cody Rhodes executou um DDT em Hardcore Holly, antes de Ted DiBiase anunciar que Cody Rhodes era o seu verdadeiro parceiro. Após fazer um heel turn contra o seu ex-mentor, ele faz a tag em Ted DiBiase, e assim eles conseguem a vitória para a dupla. E bom, além de tornar Ted DiBiase um campeão em sua estreia, Cody Rhodes acabou fazendo uma coisa que você não vê todos os dias. Ele começou a luta com um parceiro de tag team e terminou com outro. Ele perdeu o seu cinturão nessa luta e ganhou novamente. E essa aliança foi apenas o início para que depois nós tivéssemos a construção da Stable Legacy, juntamente com Randy Orton. Pretty Deadly. Outros pretendentes controversos ao título de lutadores que conquistaram títulos na sua estreia é a Tag Team Pretty Deadly. A Tag Team de Elton Prince e Kit Wilson começou na Inglaterra e estrearia na renovada marca NXT 2.0. E eles acabaram se revelando ser o grupo que havia atacado os Creed Brothers, impulsionando-se assim ao topo do ranking de Tag Team no processo. E os títulos estavam vagos em decorrência da suspensão de Nash Carter, que fazia parte da Tag Team MSK juntamente com Wesley. Eles eram os campeões de Tag Team, e devido a todo esse problema, eles acabaram perdendo os cinturões. Na edição de 12 de abril de 2022 do NXT 2.0, o Pretty Deadly competiria em uma 5-way Tag Team Gauntlet Match, e chegou até a final da luta contra os Creed Brothers. E depois de acertar o seu finalizador, Spilt Milk, eles acabaram vencendo os cinturões do NXT Tag Team Championships na sua luta de estreia. A Tag Team já havia ganhado os cinturões de duplas do NXT UK, e agora era a vez de ganhar os cinturões de duplas do NXT. Christian fez a sua primeira aparição na TV no pay-per-view Breakdown in Your House, custando a vitória de Edge em uma luta contra Owen Hart. Ele acabou se aliando com Gangrel do The Brutes no Judgment Day in Your House, e o recém-estreado canadense desafiaria pelo título Light Heavyweight Championship
em sua primeira luta na WWE. No pay-per-view, Christian enfrentou Taka Michinoku, o primeiro detentor do revivido cinturão dos meio-pesados, desde que venceu o torneio em dezembro de 1997 no D-Generation X In Your House. E toda a divisão foi sem dúvida inspirada pelo sucesso da aclamada divisão Cruiserweight da WCW, mesmo a própria WWE tendo muitas poucas estrelas dessa divisão. E em uma luta heel contra heel, Christian teve sucesso em sua busca pelo cinturão e acabou derrotando Taka Michinoku, se tornando campeão na sua luta de estreia na WWE. Depois de algumas defesas bem-sucedidas do cinturão, Christian passou para uma dupla a longo prazo com Edge, e foi sem dúvida sua passagem de maior sucesso na indústria. M&M. Joey Mercury, Johnny Nitro e Melina fizeram sua primeira aparição no SmackDown em 2005, do qual eles interromperam Rey Mysterio e Carlito durante o segmento Carlitos Cabana, e tinham como alvo um dos campeões de tag team na época da WWE, Rey Mysterio. E no SmackDown, 2 semanas depois, a dupla faria sua estreia no ringue contra os campeões de tag team Rey Mysterio e Ed Guerreiro pelos títulos. Na época, a lista de tag teams da WWE estava diminuindo, então para rejuvenescer a cena de tag teams no curto prazo, o M&M, Mercury, Nitro, Melina foram trazidos da OVW para a WWE. No dia 21 de abril de 2005, eles acabaram vencendo os títulos de tag team após uma distração de Melina na luta. Eles usaram o finalizador Snapshot em Rey Mysterio para conseguir a vitória e se tornar campeões de tag team em sua luta de estreia. E a vitória foi parte de um ângulo muito mais amplo, em que Ed Guerreiro, cada vez mais hostil e agressivo, acabaria por fazer um heel turn e se voltar contra o seu parceiro de tag team, Rey Mysterio. The Giant. Antes de se tornar Big Show na WWE, ele era conhecido como The Giant na WCW. E no início ele foi construído como filho de Andre the Giant, mas logo foi uma ideia que foi deixada de lado. E o monstro com mais de 2 metros de altura, ele sempre foi um espetáculo para ser visto no ringue, o que acabou tornando um produto que foi levado diretamente para o main event da WCW. E foi exatamente o que aconteceu no Halloween Havoc de 1995, onde The Giant derrotou nada mais nada menos que Hulk Hogan pelo título mundial da WCW na sua luta de estreia. E essa luta ele acabou vencendo por desqualificação. E embora tenha sido revelado que Jimmy Hart, que traiu Hulk Hogan na noite anterior, incluiu uma cláusula no contrato da luta de que Hulk Hogan poderia perder o cinturão se ele fosse desqualificado. A WCW então acabou anulando a luta e deixou o título vago na semana seguinte. Carlito. Sob o apelido de Carlito Caribbean Cool, o filho de Carlos Colon estrearia com um personagem ousado e arrogante, na pegada de Razor Ramon, e cuspia na cara das pessoas quando elas não eram legais. E na sua estreia, Carlito acabou repreendendo John Cena em uma promo, insultando também a sua cidade natal, antes de aplicar um DDT nele e cuspir uma maçã em seu rosto. E mais tarde naquela noite foi marcada uma luta pelo título dos Estados Unidos de John Cena contra o desafiante Carlito. E Carlito enfrentaria John Cena em um encontro bastante unilateral, que viu o campeão acabar com o desafiante novato no ringue. E com a retenção do título parecendo inevitável, Carlito acabou aproveitando uma oportunidade enquanto o árbitro se distraiu e acabou nocauteando John Cena com uma corrente. Sendo assim, ele mobilizou John Cena para a contagem do pin e agora ele se torna o novo campeão dos Estados Unidos. Capaz de derrotar Cena em Massachusetts, a vitória ficou ainda mais impressionante pelo fato de Cena ser uma estrela em ascensão e um dos lutadores mais populares da WWE. E a vitória foi um dos grandes destaques da carreira de Carlito, que se tornaria um dos momentos mais memoráveis do mid-card da Ruthless Aggression Era. Paige. Com o NXT Women's Championship já na sua cintura, Paige fez a sua estreia no elenco principal do Raw após a WrestleMania 30, e foi capaz de encerrar o que foi o reinado mais longo do Divas Championship na época. E o NXT não era a marca poderosa que é hoje, mas Paige foi uma das lutadoras mais populares de seu programa, e ela foi avisada da sua estreia na marca vermelha por nada mais nada menos que The Rock, assim como foi retratado na sua cinebiografia Fighting With My Family. E na época, a vitória de Paige foi um choque para muitas pessoas, porque além dela encerrar o longo reinado de AJ Lee,
ela se tornou a campeã feminina mais nova da história do Divas Championship. Ela teve uma longa carreira antes de se aposentar prematuramente após uma lesão em 2017. Em 2022, depois de ter deixado a WWE, ela foi para All Elite Wrestling, no qual retornou aos ringues de luta livre e está até os dias de hoje. Nicholas. No dia 12 de março, no episódio do Raw em 2018, Braun Strowman, apesar de não ter um parceiro de tag team, venceu uma Battle Royal para se tornar um concorrente número 1 pelos títulos de tag team na WrestleMania 34. E ele foi autorizado a competir pelos títulos do Raw Tag Team Championships na WrestleMania, desde que ele escolhesse um parceiro. E então, no dia da WrestleMania 34, Braun Strowman convidou um garoto de 10 anos para ser o seu parceiro de tag team contra o The Bar. E depois fomos descobrir que o nome do garoto era Nicholas, e esse garoto era filho do referee da WWE, John Cone. E ele não fez nada na luta, e praticamente Braun Strowman fez praticamente tudo sozinho e ganhou os cinturões para a dupla. E Nicholas, além de ter ganhado na sua estreia, ele se tornou o campeão mais novo da história da WWE, com somente 10 anos de idade. E acabou que no Raw seguinte eles tiveram que deixar os cinturões vagos devido ao conflito de agenda de Nicholas, ou seja, a escola. E sim, pequeno gafanhoto, eu sei que ele não era um lutador, então leva essa entrada aí como se fosse um bônus. Santino Marella, talvez o exemplo mais famoso na história da luta livre profissional, um certo Santino Marella foi escolhido no meio da multidão para enfrentar o Samoan Bulldozer, o Maga, no dia 16 de abril de 2007, em um episódio no Raw que acontecia em Milão, na Itália. Vince McMahon acabou escolhendo um fã na plateia para lutar contra o Maga. E então o Santino Marella foi escolhido dentre várias pessoas que estavam na arena naquela noite. E apesar dele ter sido apresentado como uma pessoa comum, ele já era um lutador profissional de luta livre e era um lutador da OVW. Fora também que ele não era italiano, ele é canadense. E presumia-se que o herói da cidade natal seria esmagado de forma bastante convincente pelo homem com o dobro do seu peso. No entanto, quando o Maga subia na corda superior, ele foi interrompido pelo seu rival Bobby Lashley. E depois de ter acertado uma Spear em Umaga, ele pegou o Santino Marella e colocou em cima de Umaga, fazendo a contagem de pin, e foi uma troca chocante de cinturão. E esse momento é tido como um dos momentos únicos da história da WWE. E logo depois disso, o Santino Marella passou a se tornar um membro oficial do main roster da WWE por quase uma década. E até os dias atuais, muitos fãs da WWE continuam amando o personagem de Santino Marella pelo seu carisma e pelo seu tom humorístico. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!